Como falei a vocês, agora vamos para a nossa aula de geografia. Vejam que interessante. Vocês lembram que eu sempre venho falando sobre a destruição do solo, as pessoas plantando, as pessoas retirando, destruindo as florestas para fazerem construções. Só que também existe o lado bom de algumas pessoas. Nessa página de 188 de geografia tem assim: produtores de água investem na proteção do solo e no reflorestamento. Veja que coisa linda. Algumas pessoas observaram que os solos estavam sendo destruídos, nós dependemos do solo, então eles resolveram fazer o quê? Resolveram ajudar esse solo, né? Fazer um reflorestamento, pensaram na natureza, né? A verdade é essa. Como? Vamos lá. No Brasil, são pelo menos 60 projetos envolvendo mais de 2.000 produtores. Olha quanta gente preocupada, né? Que garantem abastecimento para 35 milhões de pessoas. Esse é o princípio dos produtores de água. Investir na proteção do solo e no reflorestamento como uma poupança natural, ou seja, eles estão cuidando do solo, fazendo aquele solo uma poupança para mais tarde eles usufruírem. Não é só destruir, não. Primeiro eles estão cuidando para depois usufruírem. O que é usufruir? Utilizar. Depois de utilizar, vão novamente cuidar. Na época da chuva, as raízes retêm a água na terra. Então o que eles fazem? Quando está chovendo muito, aquelas raízes que são plantadas, eles retêm. Então eles pegam, sugam aquela água e ficam ali com eles para poder suportar o verão. Se essa água infiltrou e vai caminhar pelo solo, ela só vai chegar na nascente, no leito do rio, 4, 5 meses depois, que é quando se está fora do período chuvoso e é preciso de água. Então eles fazem o quê? Eles plantam, né? Isso é o reflorestamento, é ajudar o solo, é fazer um plantio, né? Um novo plantio. Então, essas raízes dessas árvores ficam sugando a água do solo enquanto está chovendo. Quando a chuva cessa, que chega o verão, ele guardou bastante água e na época do sol, que é bastante quente, bastante seco, ele não vai morrer. Ele vai ficar um solo ali protegido com a sua água. Explica Devaney dos Santos, coordenador do programa Produtor de Águas da Agência Nacional de Águas. Em todo o Brasil, em 5 anos, mais de 1 milhão de mudas foram plantadas nos programas de produção de água e a natureza responde rápido. Então, 1 milhão de mudas foram plantadas. Imagine quantas. Em uma fazenda só tinha mato e areia. A nascente tinha sumido. A nascente é onde a água, o que? Nasce, né? Sai aquela aguinha. Agora a água brotou do solo, está pura e limpa, alimentando o córrego da região. Viram que as pessoas também pensam no solo? Não é só destruição. Coisa linda, né? Parabéns para essas pessoas que pensaram isso e que mais pessoas pensem dessa mesma forma. Aqui está explicando o que é um leito. Leito é o espaço ocupado pelas águas, o caminho em que o rio percorre. Então, isso é um leito. Número 1. Explique nas linhas a seguir por que as árvores são importantes para a manutenção dos rios. Então, isso aí é uma resposta pessoal. Por que vocês acham as árvores importantes? E aí? Resposta pessoal. Respondam aí. Número 2. Agora, que tal montar sua árvore? Na página 25 do material de apoio, você vai encontrar instruções de como fazê-la. Então, vamos lá para a página 25 do material de apoio de vocês e vocês vão ver como que vai montar essa árvore aí. Montem, tirem a foto e enviem para mim, tá certo? Deixa ela toda pintadinha, toda bonitinha, toda organizada, tá certo?
Mas agora não, vocês fazem depois. Vamos agora estudar sobre o Rio São Francisco. Tia, que rio é esse? É um rio muito importante para o nosso estado. É de lá que nós bebemos a água, gente. É sim. Rio São Francisco, página 189. São Francisco, o maior rio inteiramente brasileiro. Ele percorre muitos estados, ele é enorme. Agora vamos conhecer, vamos lá. O Rio São Francisco, chamado pelos moradores ribeirinhos, as pessoas que moram perto dele, de Velho Chico. Por que Velho Chico? Porque ele é muito antigo. Que é o maior rio em tamanho, totalmente localizado dentro do Brasil. Aí abaixo vocês podem ver duas imagens. A primeira tem Rio São Francisco, próximo à sua nascente no estado de Minas Gerais. Então, onde ele nasce? Ele nasce no estado de Minas Gerais. Vejam aí a nascente dele, branquinha, alvinha, né, gente? Sem nenhuma poluição. Vejam que água cristalina. Ao lado é ele também. Rio São Francisco, cerca de 200 quilômetros depois de sua nascente, na divisa dos estados de Sergipe e Alagoas. Então, ó, como que ele nasce, né, gente? Ó, pequenininho, você pode chegar próximo depois de 200 quilômetros após. Olha como ele já está. O São Francisco é um rio muito importante para o abastecimento de água pelas regiões onde passa. Principalmente na região conhecida como Sertão Nordestino, que é um local muito quente. É um local muito quente, com poucas chuvas e com baixa umidade durante o ano todo, né? Então, por que o São Francisco é muito importante? Porque é um rio que abastece o nosso estado, todas as cidades do nosso estado. Esse rio é fundamental para as pessoas que vivem nas suas margens, próximo a ele, né? Onde a agricultura praticada é bastante valorizada justamente pela disponibilidade de águas. Além disso, a água proveniente que vem do São Francisco é utilizada na irrigação de diversos tipos de frutas, grande parte delas vendida para outros países. Então, o Rio São Francisco, ele abastece a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil. Ele é importante para as pessoas que pescam, ele é importante para as pessoas que moram próximos a ele, porque as pessoas fazem plantações e utilizam a água de lá. Então, é um dos rios mais importantes do nosso Brasil. Aqui ao lado tem aí, ó, o que é um sertão nordestino, é um local muito seco. Então, quando vocês ouvirem essa palavra sertão, é porque lá é muito quente e muito seco. Continuando na página 190, nós temos outro motivo que faz desse rio um dos mais importantes do Brasil, diz respeito ao abastecimento de diversas cidades localizadas ao longo da região hidrográfica. O que é hidrográfico? Que pega toda a parte da água, né? Além disso, São Francisco é muito utilizado na geração de energia e como via de transporte fluvial. Então, a nossa energia vem também de lá do Rio São Francisco. O que é fluvial? Relativo a um rio. E vocês já estudaram sobre isso. Lembram que tia eles vem falando o quê? O que é fluvial? O que é pluvial? Lembram que vocês estudaram sobre isso? Ah, tia, eu não lembro. Lembram sim que eu já falei a vocês sobre esse... já estamos sobre esse conteúdo. Continuando aí, nós vamos... Além disso, São Francisco está presente no imaginário e na cultura dos povos por onde passam suas águas. Em tempos passados, era comum o uso de carrancas na proa, frente dos barcos. Segundo a tradição da população local, as carrancas davam proteção às embarcações, principalmente contra naufrágios. Então, dizem as pessoas mais antigas que essas carrancas, né? O que eram isso? Eram rostos de pessoas assim, bravas, né? Que ficavam na frente do barco como se fosse protegendo do naufrágio, protegendo de batidas, protegendo de tudo. Então, eles
imaginavam isso. Se era verdade ou não, aí a gente não pode ter certeza, né? Era algo que eles falavam. Então, carrancas, aí no glossário de vocês, é o quê? Rostos que iam acoplados à frente das embarcações. Olha que rosto assustador aí, né? Naufrágios, acidentes envolvendo embarcações. Então, isso que era naufrágio, a pessoa bateu, né? O navio encheu de água, então ele naufragou. Aí as carrancas à venda em loja de artesanato na cidade de Petrolina, em Pernambuco. Olhem elas aí, assustadoras. Vamos agora para a página 191. Então, lembrem, Rio São Francisco, super importante para a nossa região, para o nosso país, né? E aí na página do 191 nós temos assim: leia um trecho do poema de Raimundo Nascimento, ou seja, foi esse homem que escreveu esse poema, sobre o Rio São Francisco. O que foi que ele escreveu sobre o Rio São Francisco? Vamos ler? O desabafo do Rio São Francisco. Ele escreveu como se fosse o Rio São Francisco falando. O que é que o Rio São Francisco está falando nessa interpretação desse poeta? Vamos lá. Eu sou apenas um rio, porém não posso falar, mas vou fazer um alerta através deste poeta que se pôs no meu lugar e vai passar para vocês que me traz a poluição sem ter nenhuma noção do que isso causará. Eita, vamos continuar? Eu me chamo Rio São Francisco, venho da Serra do Canastra, vou levando a irrigação por onde minhas águas passam, vou percorrendo o sertão, molhando toda essa massa. Uns me chamam Velho Chico, outros me chamam Chicão, mas também sou conhecido como o Rio da Integração, por banhar vários estados da nossa federação. Pois venho aqui, meu amigo, fazer o meu desabafo. Aqueles que me poluem, que tira de mim um pedaço, e para aqueles que me preservam, já deixo um forte abraço. Então é como se o Rio São Francisco estivessem falando com a gente, né, gente? O quê? Para que a gente cuide melhor dele. Afinal, a gente necessita, não é só precisa, necessita. Então, aí abaixo tem assim: com a ajuda do seu professor, forme equipes e discuta as informações encontradas no poema. Na sequência, cada grupo deverá criar uma cartolina, uma ilustração para o poema. Para finalizar, apresente seu trabalho aos colegas e ao professor. Como não estamos juntinhos, né? Não façam essa parte aí não. Vamos responder uma ficha agora, certo? Desse nosso conteúdo. Vamos lá para a página 105. Peguem aí a ficha de vocês. Na página 105. Pegaram? E vamos responder juntinhos. Um segundo. Eu disse que era um segundo. Olha, vamos responder juntos. Página 105, sobre o Rio São Francisco também, certo? Responda as seguintes questões sobre o Rio São Francisco, sua bacia hidrográfica e seus afluentes. Em qual estado está localizado a nascente do Rio São Francisco? Qual é que nós acabamos de falar? Em Minas Gerais. Marquem aí. Na letra A, Minas Gerais. Colocaram? Vamos lá. Na letra B, tem assim: assinale a alternativa que apresenta apenas os estados que são banhados pelo Rio São Francisco. Vamos lá, eu vou ajudar vocês. Vocês vão para o terceiro. Lá, letra B. Pula o primeiro, segundo, terceiro. Quais são os estados? Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Vejam como ele é enorme. Ele passa por todos esses estados brasileiros. Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
vendo? Letra C. É um dos nomes populares dado ao Rio São Francisco. Como também ele pode ser chamado? Velho Chico, Rio das Velhas, Rio do Sertão ou Rio Amazonas? Velho Chico, né? D. É uma importante característica do Rio São Francisco. Ou seja, falando isso, a gente já vai saber que é ele. Característica é algo que é direcionado a algo, a uma pessoa. Então, apresenta o maior volume de águas, banha a região mais populosa do Brasil, tem sua foz fora do Brasil ou é o mais extenso rio inteiramente brasileiro? Essa opção, a última, né? É o mais extenso rio inteiramente brasileiro. Letra E. O Rio São Francisco comumente é usado como base para a construção de grandes pontes, base para estudo do deserto, obstáculo para impedir passagem de pessoas ou via de transporte. Ele serve como uma via de transporte? Sim ou não? Sim. Marca um X aí também. Virem aí. Letra F. Região de clima semiárido que é banhada pelo Rio São Francisco, possibilitando o abastecimento de água para cidades e para a agricultura. Qual é a região nossa aqui, né, que ele banha? Região Norte? Região Nordeste? Zona da Mata ou Vale do Jequitinhonha? Nós moramos na região Nordeste. Aí, marca aí. Letra G. O velho Chico está presente na vida de muitos povos, fazendo o quê? Com que dificulte a fixação de pessoas em suas margens, com que a pesca seja pouco praticada, parte do imaginário do povo e suas culturas, ele é apenas isso, ou que não tenha uma identidade própria, ele é o quê? Parte do imaginário do povo e suas culturas, e eu li isso agora há pouco, certo? Marquem aí. E por fim, o número 2, faça um desenho do Rio São Francisco no espaço abaixo para ilustrar uma problemática associada ao Rio São Francisco. Então, no Rio São Francisco, qual o problema que ocorre, ou que pode ocorrer no Rio São Francisco? Eu posso ajudar vocês. Infelizmente, né, poucas chuvas, ele diminui também a sua capacidade. Se as pessoas poluírem também, acaba dificultando isso. Então, vocês façam aí o desenho de vocês com relação a esse problema que pode ocorrer, né? Tá certo? Para ajudar vocês, leiam, voltem ao poema que eu li, lá vem dizendo um problema que pode ocorrer com o Rio São Francisco, tá certo? Boa atividade, bom desenho. Tira uma foto e me envia. Até amanhã.